Boa tarde, boa tarde. Muito bem, ontem a gente conversou sobre o consumo de proteínas e sobre eficiência metabólica. Hoje o assunto é como então que eu vou conseguir respeitar a fome e a saciedade? Porque ontem eu expliquei para vocês um pouco sobre como ter mais eficiência metabólica no sentido de você conseguir comer com qualidade e não sentir fome o tempo todo e de forma que você tenha uma boa densidade nutricional, certo? Então hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre como que vocês vão conseguir respeitar a fome e a saciedade. Até porque muitos perguntam, né? Julie, qual é a melhor alimentação para quem tem isso? Para quem tem tal coisa? Para quem tem enxaqueca? Para quem quer emagrecer? Para quem tem problema de pele? Enfim, para quem é gestante, para quem está amamentando, para quem é idoso, para quem é criança. E, gente, a melhor alimentação, como eu expliquei ontem para vocês, é basear a alimentação em comida de verdade. Nós, seres humanos, evoluímos comendo comida in natura. E o negócio só começou a dar problema quando a gente começou a ter acesso à comida que nós mesmos fabricamos, que o homem começou a fabricar utilizando os recursos da natureza. Então, todo o alimento que é mais ultraprocessado, ele foi trabalhado, projetado, seja para viciar você ou para fazer com que você vire cliente. Por mais que não seja viciado, sempre volte para comprar. Então, diferente do propósito da natureza, que é apenas a propagação, né? O objetivo da indústria é tornar você cliente. Então, basear a alimentação em bichos e plantas... Eu tô com a garganta ótima, né? Então, basear a alimentação em bichos e plantas é o caminho para você ter um equilíbrio no seu organismo. Então, como é que você vai, inclusive, melhorar a sua saúde, as suas taxas bioquímicas, né, de exames como colesterol, triglicerídeos, glicemia? Como é que você vai fazer isso? E também regular o seu peso corporal, emagrecer e ter um peso saudável e fazer tudo isso com saúde, priorizando na sua alimentação bichos e plantas e, claro, também tendo outras coisas melhoradas no seu estilo de vida, que vão desde o seu sono, a sua atividade física, ao gerenciamento das suas emoções, né? Você saber ser uma pessoa tranquila, você lidar bem com os problemas e com o estresse, saber gerenciar tudo isso. E também, enfim, acho que eu já falei do sono, né? Mas, com relação à alimentação, tudo que eu falei ontem para vocês, muitos ficaram em dúvida, inclusive me mandaram nos directs a pergunta, né? Como é que eu vou fazer? Ou para contar calorias, coisas assim, se vai ser necessário. Gente, quando a gente volta a comer comida e passa a priorizar isso ao invés de comer alimento processado e industrializado, por mais que esses alimentos sejam com cara de saudável, eles são processados, entendeu? Quando você passa a priorizar bichos e plantas, você percebe que sua fome reduz, você começa a ter um melhor controle da mesma. Então, vamos lá. A meta hoje é que vocês aprendam a comer devagar e aprendam a sentir prazer na hora que vocês comem, certo? Então, para começar, a dica de hoje nesse sentido é que vocês devem, de fato, quando vocês colocam a comida na boca, voltou, finalmente! Fica até um ponto onde parece que a internet pega melhor, mas aqui onde eu tô, onde eu vou ficar, é pra ela pegar bem. Então, gente, como é que a gente vai fazer pra comer devagar, pra gente comer mais devagar? Bom, pra começar, a gente deve lembrar que cada vez que a gente senta pra comer um evento, então a gente deve, de fato, aproveitar esse momento, né? Só escolher comida que realmente seja gostosa. E a primeira coisa que você vai fazer vai ser começar pela melhor coisa no seu prato, aquilo que você mais gosta. Não começa pelo que, sei lá, pelo que é socialmente aceitável, bonito, salada. Vou começar pela salada. Não, gente, comecem pelo que é mais gostoso. Por exemplo, pra mim o mais gostoso é a carne. E a carne esfria também. Então eu prefiro começar por ela. E quando você pega a comida, procura fazer com que a maior parte dela toque a sua língua. E toda a sua língua. Por muito tempo se acreditava que a gente tinha partes do paladar em que eram mais responsivos a determinados sabores, né? Ao sabor amargo, ao sabor doce, ao sabor azedo, enfim, ao umami. E aí que foi descoberto que na verdade não. A gente tem de todos os tipos, tem vários tipos de papila, mas todas elas respondem a todos os sabores. E quanto mais a gente estimula
os sabores, melhor a gente sente o prazer, a sensação deles na boca. Então, procurem deixar o alimento tocar a língua toda. E parem para pensar nisso na hora mesmo, porque vocês só sentem prazer enquanto a comida tá na boca. Depois que você engole, já era mesmo. Então procura aproveitar esse momento, bota pequenos pedaços na boca e degusta, faz com que a comida toque toda a sua língua. E daí depois você engole, mas você vai respirar enquanto você faz isso. E aí você vai sentir o sabor da comida, porque é respirando que a gente sente o sabor. Quando a gente está resfriado, a gente não consegue sentir o sabor direito, não é mesmo? A gente só consegue perceber a presença ou a ausência do sal. A gente fica realmente com a palatabilidade comprometida na ausência vamos dizer, do olfato. A gente não consegue ter um bom olfato, a gente não consegue sentir o sabor. E o nariz, ele fica realmente aqui, ó, do ladinho da boca, justamente para que a gente possa optar por coisas que nos façam bem e para que a gente possa sobreviver e se livrar de alimentos que possam estar envenenados ou mesmo podres e que não vão nos fazer bem. Então, o nariz não está aqui tão próximo à toa. Ele está justamente aqui para que a gente possa experienciar tudo que a gente coloca na nossa boca. Então aproveitem o momento. E com isso, você não vai precisar ficar contando no relógio o tempo para comer devagar. Não vai ser um exercício chato, mas sim um exercício prazeroso. Procurem, de fato, sentir o máximo possível o sabor do alimento. Não engole assim tão rápido. Comer é uma delícia. E assim você consegue sentir o prazer, tirar todo o prazer daquele momento, né? Extrair todo esse prazer e não vai ficar depois com carência do mesmo e indo atrás de outras coisas. Também, se você é uma pessoa muito formiga, eu te sugiro, assim, ó, de todo o coração, que faça a inclusão de alimentos amargos, alimentos ardidos e outros tipos de sabores para que você possa estimular as tuas papilas a aceitarem melhor esses sabores. Vocês já devem ter visto, ou ter me visto falar, ou ter visto algum post meu falando o coma mais amargos para sentir menos vontade de doces. E é justamente disso que eu tô falando. Não se trata só de você se adaptar a querer menos doce, mas de você adaptar as tuas papilas a serem mais sensíveis e mais amigas, vamos dizer, do sabor amargo. E com isso elas ficam um pouco mais sensíveis ao próprio sabor doce. Então, quanto mais amargo você consumir, mais sensível a pequenas doses de açúcar você é, a pequenas doses do sabor doce, e você passa a perceber melhor o sabor dos alimentos. É muito comum eu ouvir dos meus pacientes que passam a reduzir o consumo de industrializados, o quanto eles passam a perceber o sabor dos alimentos. Naturalmente, agora não tem mais um conjunto de substâncias que tem o objetivo, né, de te viciar, não tem um conjunto de substâncias que são hiperpalatáveis. A comida de verdade é palatável, ou seja, ela é agradável ao paladar. E quanto mais a gente come dessa comida, mais agradável fica pra gente consumir. Só que nunca é viciante. A gente não consegue colocar no rótulo de qualquer alimento, sei lá, o ovo, impossível comer um só. Mas já de uma comida industrializada, a gente consegue rotular, colocar esse slogan, né? Por quê? Porque são comidas que foram feitas, foram projetadas para nos viciar, para nos deixar dependentes da mesma, porque afinal alguém vai lucrar muito com isso, né? Vai ganhar muito com isso. Oi, Ana, minha cunhada, tudo bem? Beijo! Então, basicamente, obrigada, César, meu paciente, eu ia falar meu aluno, mas não, é meu paciente. Quem sabe aluno um dia, né, César? Se a gente botar aquele projeto lá de fazer 5P8S para homens pra frente. Mas bem, é muito importante que a gente realmente possa comer comidas palatáveis e se acostumar com elas. A comida industrializada é hiperpalatável, ela hiperestimula as nossas papilas gustativas e ela também hiperestimula os nossos receptores de prazer, que fica lá no centro de recompensas do nosso cérebro. Então por que brigadeiro, por que biscoito recheado, por que comida industrializada é tão viciante? Porque essas comidas industrializadas possuem uma quantidade de açúcar, uma quantidade de gordura, até mesmo de sal, e até mesmo a questão da textura desse alimento e a coloração é trabalhada justamente para que a gente sinta ultra prazer, não só prazer ao comer, um ultra prazer. E assim a gente fica com as papilas hiperestimuladas. Lógico que comer brócolis ou sei lá, um ovo cozido com sal não é uma coisa super prazerosa, sabe?
fica meio estranho. Então, quando a gente passa a comer esse tipo de comida, a gente passa a ter uma limpeza, vamos dizer, das nossas papilas. Elas ficam menos dependentes de hiperestimulação e começam a se contentar com o estímulo natural que o próprio alimento, a própria comida de verdade vai gerar na nossa língua, né? Vai gerar uma boa palatabilidade de forma que a gente sinta prazer, mas não de forma que a gente fique viciado nesse tipo de alimento, certo? Então, vocês vão percebendo isso ao longo do tempo. E quando a gente passa a prestar mais atenção no momento que a gente está comendo, estar ali presente mesmo, né? Ver se a gente realmente está gostando do que está colocando na boca, observando o quanto aquilo ali dá saciedade ou não, porque um outro importante passo para aprender a respeitar a fome e a saciedade é você perceber o momento que a sua fome para. E você só vai conseguir fazer isso de maneira eficiente se você passar a comer devagar. E você só passa a comer devagar no momento que você passa a apreciar aquele momento, né? Então não precisa ficar contando no relógio, mas procura realmente comer de maneira tranquila, deixar com que a comida se espalhe por toda a sua língua. Quando você for comer um chocolate que seja, né, aproveita cada pedacinho, sabe? Prolonga esse momento para que você sinta realmente bastante prazer e assim vai sentir menos necessidade de consumir uma quantidade maior, né? Vai de fato sentir o prazer. E conforme você vai comendo, né, com essa velocidade reduzida e sentindo esse prazer, você para de comer de maneira tão impulsiva. Você também começa a perceber a saciedade, que é a sua fome, o nível da fome reduzindo. A saciedade não é uma coisa que a gente tem certeza. Se a fome a gente já não tem tanta certeza, imaginem vocês a saciedade como é que é. Porque a saciedade, você fica pensando, mas o que é isso, né? Se a fome eu já não sei, a saciedade não é bem um sinal que você vai ter certeza. Não é bem assim que ela vem. E a gente sempre vai ter níveis de fome diferentes conforme o dia, conforme o nível de atividade, a temperatura, o nosso sono. Enfim, muitas coisas influenciam no tamanho da nossa fome. A gente não tem a mesma fome todo dia de manhã. A gente não tem a mesma fome todo dia no almoço, no lanche, no jantar ou na ceia. O que a gente tem é que, por mínimo que seja, minimamente que seja, algumas pessoas têm mais, outras têm menos, mas a gente tem o hábito, né, de criar uma rotina. A gente cria um determinado hábito. E aí a gente sempre come pelo hábito, come uma quantidade pelo hábito. Para ter ideia do hábito que a gente tem, quando a gente toma banho, a gente tem uma ordem de limpeza, a gente tem uma ordem de secagem, a gente tem uma ordem de escovação de dentes. Então, a gente pode não perceber, mas a gente já tem isso habituado. E quando a gente está comendo também. Então, comer devagar é uma mudança de hábito. Passar a respeitar a sua fome é uma mudança de hábito. Perceber a sua fome, o nível de fome reduzindo e então dizer, agora eu não estou mais com fome, não me sinto cheio, né? Não me sinto cheio, mas eu percebo que eu não sinto mais fome. Isso é a saciedade. E então você passa a prestar mais atenção nesse detalhe, presente no momento, sem distrações, sem celular, sem TV, sem nada para distrair você. Então, você está identificando o que é saciedade. E comendo comida mais in natura possível, comida de verdade, que a gente costuma dizer por aqui, você acaba tendo menos confusão, tanto do teu centro de recompensas, né, o centro de prazer no cérebro, como da questão das papilas. Você não vai comer porque está muito gostoso até o final, fica mais fácil de se controlar, fica mais fácil de atender a sua resposta de redução da fome, a sua resposta de saciedade. E assim, você vai simplesmente, caminhando sozinho e vai descobrindo que o seu equilíbrio de peso está sendo atingido, vai reduzindo sua gordura corporal, vai melhorando a sua massa magra. E é assim, gente, muito, muito natural. Basta a gente voltar a consciência pra gente, para o momento, aproveitar aquele momento. E nossa, se vocês fizerem isso com tudo que vocês comem, vocês vão descobrir novos sabores. Chocolate, sim, chocolate com mais cacau, Chilene, verdade, 100%, 80%, 90%, 70%. Eu sei que tem pessoas que ainda não estão adaptadas com uma quantidade maior de cacau, que ainda são muito dependentes do doce sabor chocolate, que é aquele que tem um teor maior de açúcar e de gordura.
Esse doce sabor chocolate é hiperpalatável. É claro que ele foi feito para você perder o controle a ponto de não conseguir comer apenas um quadradinho ou uma fileirinha daquela barra, mas sim querer mais, quem sabe comer a barra inteira, ou mesmo, se for aquele que é vários pequenininhos, né? Bis. Você come um e você pede bis, porque é impossível comer um só. Tinha um outro que era o sem parar. É impossível você parar de comer. Então você come sem parar. Justamente esse alimento foi feito para você comer desta forma. E para que, já acabou aqui o meu sem parar, vou ter que comprar de novo para eu ter quando eu quiser, quando me der uma vontade louca por doces. E aí, quando eu vou lá e falo pra pessoa, come morango quando você quiser um docinho, come as frutas que são as guloseimas da natureza, que tem uma quantidade de açúcar, tem nutrientes também e tem fibras, sabe? Come isso. Aí a pessoa, Porque nós, humanos, aprendemos a desvincular o desejo do que é útil, né? A comida de verdade, as frutas são a guloseima da natureza e é natural que a gente tenha necessidade de doces. Isso é até evolutivo. Eu falei muito sobre isso que eu tô falando aqui para vocês agora na minha palestra que eu dei pro Tribo Forte nesse final de semana. O quanto o paladar doce é evolutivo, mas a gente, ao longo, né, por 2 milhões de anos, a única coisa que a gente tinha disponível eram frutas. E naquela época eram frutas silvestres. Nem mesmo a banana que tinha naquela época tem o mesmo nível de doçura que temos hoje. Vocês já ouviram falar em seleção natural? Conforme a gente vai vendo as frutas, vamos escolhendo as mais bonitas, certo? Vamos escolhendo as mais bonitas, as mais doces. E a fruta, ela traz sementes justamente para a propagação da mesma. Ela não é viciante, ela não tem o interesse de que você sente embaixo do pé e coma loucamente, mas que você coma a fruta e leve a semente para longe para propagar a espécie. Então, a natureza é muito sábia, né? A natureza é fantástica, é muito fantástica. O objetivo é a propagação. Então, conforme a seleção natural dos frutos mais bonitos e dos frutos mais doces, foi ocorrendo essa propagação. E a seleção da espécie que foi evoluindo. Então, hoje a gente tem frutas mais doces. A gente talvez até tenha algumas que tenham sido desenvolvidas geneticamente, eu não sei. Não estudei isso exatamente, mas eu não duvido, né? Não duvido mesmo, não duvido. Eu sei que tem umas cruzes aí das frutas, né? Tem até, sei lá, goiaba roxa. Goiaba roxa nunca existiu. Mas na China, hoje em dia, está sendo criado tudo. Mas, enfim, ao longo da nossa evolução, então, por mais de 2 milhões de anos, havia apenas frutas. Haviam frutas, certo? As guloseimas da natureza para serem consumidas. E a gente carrega esse paladar evolutivo até hoje, só que num mundo diferente, no mundo moderno, onde há uma oferta de frutas extremamente doces e frutas também que não são tão doces, e muito produto industrializado que carrega uma quantidade industrial de açúcar, trocadilho, quantidade industrial de açúcar, com uma quantidade também de gordura hidrogenada, gordura vegetal de péssima qualidade e que é extremamente nociva à nossa saúde, e também associado com sal, além da questão ali que eu falei para vocês da textura, que também é importante para nos viciar. Até para que vocês entendam um pouco isso, amanhã a gente vai falar sobre o ponto da felicidade, the bliss point, ok? Para vocês entenderem como que os alimentos são feitos pela indústria e por quê, o que eles fazem. Então, a gente tem hoje uma vasta quantidade de produtos industrializados com uma quantidade industrial de açúcar. Quantidades essas que a gente não consegue nem se a gente consumisse um cacho de banana inteiro, sabe? Nem que se a gente consumir muita fruta de maneira exagerada, de maneira que a gente passe mal. Então a gente não consegue mais comendo chocolatinho, docinho, biscoitinho. Tudo isso a gente consegue. E cada vez mais essa hiperpalatabilidade provocada por esses alimentos vai nos deixando viciado porque estimula muito o nosso centro de recompensas. Ela alimenta muito o nosso centro de recompensa com muita dopamina. E assim a gente vai se tornando viciado, adaptado a altas doses de dopamina. Logo, para se desvincular desse vício, é necessário uma redução do mesmo. E agora a gente volta de novo ao assunto chocolate, ó. Eu falei que eu ia explicar isso, né? Então, a gente dá uma volta toda para que vocês entendam. Então, o que acontece? A pessoa que está muito adaptada ao doce sabor chocolate, ela precisa lidar com o desconforto. Qual é o desconforto? E aumentando, né? E empurrando a cerquinha um pouquinho para o lado.
Sempre um pouquinho pro lado. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar um chocolate, sei lá, ela comia o doce sabor chocolate. E para ela, amargo é quando o chocolate já tem 40%, que é o meio amargo que está sendo vendido nos mercados. Ou não, é o 60%. Então, ela vai pegar e vai viver esse desconforto. Quando for comer, não vai passar a comer, entendeu? Mas quando der necessidade, ao invés de pegar aquele super doce, vai pegar esse. E a próxima vez que for consumir, vai procurar pegar um que tenha ainda mais cacau. Vai já direto para o 70, certo? E depois dos 70, o objetivo é 85 até chegar no 90. Se estiver por aí, já tá ótimo, porque a quantidade de açúcar adicionada nesses normalmente é baixíssima. Tá? Mas vai trabalhando. E aí, como é que você faz? Você pega o pedacinho do chocolate, tá? E você vai colocar ele na boca e vai deixar ele desmanchar na sua boca. O objetivo é aproveitar um quadradinho. Então, você vai deixar ele desmanchar na sua boca e vai sentir aquela maciez do chocolate. Vai sentir aquele corpo, aquela intensidade, sabe? De maneira que toque toda a tua língua e só vai engolir aquilo ali bem depois. Lembra que eu falei que a gente precisa respirar enquanto está comendo para sentir o sabor? E que a gente não tem papila gustativa no estômago? A gente só sente o sabor, o prazer quando está aqui? Então aproveita esse momento, tá? E aos poucos você vai se adaptando ao chocolate com mais cacau. Esse chocolate é um chocolate bom, tá? Agora o doce sabor chocolate que é denso em açúcar, nem tanto. Então vai buscando esse paladar, tá? Tem alguém aqui comentando agora, o André, que nasceu sem esse paladar doce. E André, vou te falar, o que acontece é que a gente é apresentado aos alimentos. A mesma coisa acontece com quem tem a dependência do café adoçado. E que eu vivo falando para vocês, bebam o café sem adoçar. Os primeiros 5 dias são horríveis, justamente porque a pessoa foi apresentada primeiro ao café adoçado. Só que o café é um alimento mesmo, né? Uma bebida que é naturalmente amarga e até mesmo ácida, certo? Então ele tem esse corpo, essa intensidade, não tem como a gente mudar ele. Claro que brasileiro como somos e muitas outras culturas também fazem isso, passamos a adoçar. E aí, bom, a criança pequena tem acesso ao café adoçado. Para tirar é difícil. Então, se a gente é apresentado direto ao café amargo, a gente vai entender que aquele é o sabor dele, já vai descobrir se vai gostar ou não. E quanto mais a gente é apresentado ao café amargo, vamos lá, uma criança, mais a gente vai descobrindo o paladar. É assim que a gente aprende a gostar dos alimentos. A gente acha que a gente só come o que a gente gosta, mas a realidade é que a gente gosta do que a gente come. Então, justamente essa transição de paladar, ou mesmo a introdução de qualquer alimento, vai acontecer de a gente aprender a gostar quanto mais a gente comer. Eu compartilhei aqui com vocês que eu tô aprendendo a gostar de fígado, né? Que eu não gosto, eu não tive o hábito, eu não cresci comendo isso. E agora eu tô aprendendo a gostar, entendeu? Tô aprendendo. Agora eu consigo tolerar muito mais do que antes. Já consigo pegar e tudo mais, experimentar, inclusive de propósito eu faço isso. Por quê? Porque é um alimento denso em nutrientes. É um desafio para mim muito mais válido do que aprender a comer um chocolate 90% cacau. Mas, de fato, faz toda a diferença quando a gente aprende a comer um chocolate com maior teor de cacau ou quando a gente é apresentado primeiramente para esse. Porque a gente vai aprendendo a degustar o real paladar que aquele alimento tem para nos oferecer. O real sabor, a sua essência. Não tem por que a gente ficar mudando aquilo, né? Nós mesmos, como seres humanos, temos a nossa essência, a nossa personalidade e sabemos o quanto podemos melhorar. E, bom, a gente não agrada a todo mundo. Mas a gente também tenta ser agradável, mas nem por isso a gente fica passando açúcar na gente, né? A gente não vai agradar todo mundo. A gente tem a nossa própria essência, a gente não pode mudar a nossa personalidade para agradar os outros, mas podemos tentar melhorar os nossos pontos que são realmente falhos. Então, pensando em comida, adaptar o paladar é muito importante. E fico muito feliz que o André não tenha nascido com esse paladar doce. Isso é muito bom, porque tu acaba tendo uma sensibilidade a pequenas doses de açúcar muito maior do que uma pessoa que é acostumada com alta quantidade. Então, para você, um morango é extremamente doce, enquanto que para alguém que está viciado lá no doce sabor chocolate, um morango é uma coisa extremamente ácida, azeda, sei lá. Né? Então, é só mudar o paladar. Comer mais bichos e plantas e reduzindo o açúcar, tirando o açúcar do café, tomando ele amargo, você vai estimular o sabor amargo na boca, vai ficando mais sensível ao sabor doce. Tá certo? Ó,
A Marisa, minha aluna do 5P8S, Marisa Pesconi, eu já nasci com esse paladar doce, mas o concurso 5P8S, o paladar mudou para amargo. Estou amando tudo isso, minha Nutrilinda. Ê, Marisa, tu tá de parabéns, eu tô muito orgulhosa. Muito bom saber que o 5P8S já fez tanta diferença. A gente nem fechou ainda a tua turma, né? A última turma do 5P8S, a 8ª turma, que é a turma que a Marisa participa, vai terminar na semana que vem, no dia 12. No dia 12. Muito bom, Marisa, parabéns, parabéns. César Sápia, que legal, estudei o tema de amanhã em biotecnologia de alimentos e bebidas. Ah, César, então, esse tema é muito bacana, você já deve ter ouvido falar no cara lá, não vou falar o nome agora, porque senão vou dar muito spoiler pra vocês. Já falei no evento Tribo Forte, quem tava lá já sabe, né, já tá sabendo o que eu vou falar. Só que como aqui eu tenho mais tempo, eu consigo me aprofundar em todo o tema, que é o que vai acontecer amanhã. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês da história do... Não posso contar. Beijo pra vocês, muito obrigada pela presença de todos aqui. E antes, alguém aqui fez uma pergunta também, eu não tô conseguindo achar, sobre o desafio de 14 dias. Que eu falo sobre isso lá no desafio de 14 dias. Tô achando, não tô achando. Que eu falo, eu não lembro agora qual era a pergunta. Mas bem, sim, o desafio de 14 dias ele foi todo desenhado justamente para combater essa questão de centro de recompensas, para a gente passar a comer melhor, com mais qualidade, conseguir respeitar a fome e a saciedade e todo o material que está lá justamente para você acompanhar, para você conseguir perceber, passar a comer devagar, escolher melhor os alimentos, né? Quais alimentos comer, quais de jeito nenhum comer e quais e quando comer, quando já estiver na manutenção e tudo mais. Tudo isso foi pensado em mudança de hábitos. Por isso que tantos de vocês fazendo o desafio fazem, né? Começam, o desafio são 14 dias e ficam pasmos com a mudança de hábitos e com o próprio resultado que já dá em tão pouco tempo. Vejo os questionários que vocês respondem, né? Tem um questionário para quem quer e para quem não quer responder. E eu acho muito bacana de ver o resultado que é dado em tão pouco tempo. Caraca, caraca. Inclusive, até me lembrei de uma coisa. O desafio de 14 dias eu lancei no início desse ano, né? De 2019. Porque eu comecei fazendo o desafio Força e Vontade de 2018. Foi um sucesso. Um desafio de 7 dias, gratuito, entre Natal e Ano Novo. Justamente para o pessoal não enlouquecer. E aí, vocês tinham gostado tanto que eu resolvi fazer o desafio de 14 dias. Daí eu passei o ano novo, o quê? Trabalhando. Foi muito, muito legal. Foi muito legal mesmo. Tô até pensando em desenvolver um desafio novo já. Que a gente sempre aprende, né? Querendo ou não, sempre aprende. Eu sei que algumas alunas minhas do CSI ou do 5P8S participaram e aprenderam a pegar uma coisa nova. Sempre dá um gás novo. Mas uma coisa que eu ia falar, que agora eu já me perdi, o desafio de 14 dias, lá no início eu já falei, gente, ó... Uma coisa que eu falei foi, vocês só vão ter acesso ao desafio de 14 dias por 30 dias, né? A partir do momento que compra. E a realidade é que A realidade é que eu não tirei o acesso de ninguém. Eu não consegui automatizar o sistema para tirar o acesso. Então um monte de gente veio me mandar e-mail, Julie, me manda o acesso de novo. E aí eu ainda falei, tá liberado, porque realmente estava liberado, sabe? Então quem fez o desafio de 14 dias e por acaso pensou que perdeu o acesso, gente, vão lá e façam de novo o desafio. Vocês têm acesso a todo o material. Né? Então vão lá, tem um monte de vídeo, um monte de material que vocês às vezes estão achando que perderam e eu esqueci de contar pra vocês isso, na verdade já era pra ter falado. Mas se você fez o desafio, perdeu a oportunidade, vai lá. Por quê? Eu até consegui conversar na semana passada com o meu suporte pra eles darem um jeito nisso, porque eu sozinha não tava conseguindo. E aí eles descobriram como fazer. Então eu até vou mandar um e-mail pra toda a minha turma do desafio de 14 dias, que foram... Nossa, acho que foram mais de 1.300 pessoas participando desse desafio. Muita gente, caraca. Na verdade, assim, só no começo do ano já foram mais de 500, lá nos primeiros 10, 15 dias do desafio. E assim, o acesso ainda tá lá. Mas, já que eu já tô pensando aqui com os meus botões em lançar outro desafio, e como eu já consegui
descobrir como fazer, como eles já conseguiram descobrir, a gente vai automatizar do jeito que foi prometido. É um desafio de 14 dias. Conexão maravilhosa. É um desafio de 14 dias, 30 dias liberado, tá? Então, se você é do desafio, vai lá e aproveita, que logo isso aí vai ser ajustado, vai ser arrumado do jeito que era para ser, tá? Como fazer para ajudar familiares a fazer uma dieta low carb? Lá no desafio de 14 dias, tem tem um vídeo, que é o vídeo da Vanguarda. E esse vídeo eu sempre mando para todos os meus pacientes que relatam dificuldades com a família. Mas é meio que para apoiar eles, né, nesse processo e tudo mais, e para quem entende. E o que acontece, né, até que o pessoal vem me falar é que a família acaba entrando junto na mudança de hábitos. Mas, Jadiel, até essa foi uma pergunta que foi feita lá no evento Tribo Forte, e me fazem direto também. Só que assim, não tem como você ajudar quem não quer ser ajudado, tá? Então a primeira pergunta que eu te faço é: essas pessoas, os seus familiares, querem ser ajudados? Eles estão dispostos a fazer alguma mudança de hábitos? Porque se eles estiverem dispostos, se eles estiverem com essa disposição, o que você vai fazer é passar todos os meus vídeos do YouTube, mandar eles virem aqui no meu Instagram, tem um monte de conteúdo, por onde começar, o que fazer, tá? Fazer uma dieta low carb, inclusive eu postei ontem no meu feed o que é, por quê, pra quem que é, e também o que evitar e o que comer, o que priorizar, por onde começar. Então eu postei isso ontem, eles podem tirar muito proveito disso. E quem realmente quer, vai ler, vai atrás e vai conseguir colocar em prática. Porque na realidade, o exemplo é o que carrega, né? Então, eles vendo você fazer, vendo os seus resultados e o resultado em outras pessoas também, é o que vai motivar essas pessoas a mudarem os hábitos delas, tá? Se você quer, no caso, ajudar os seus familiares. Sim, Chilene, tu ainda tens acesso, é verdade. Muito obrigada, César, muito obrigada. Mas assim, tu é suspeito porque tu é meu paciente. Um excelente paciente, por sinal. Eu tenho que pegar todos os meus pacientes, porque ontem também passou o Roberto comigo. Tem a dona Miriam, né, minha sogra. Mas assim, eu tenho que pegar todos os meus pacientes. Tem a Mônica, que agora eu não consigo lembrar de todos, né, todos os nomes. Mas, gente, teve muito paciente assim, ó, que é estrelinha. Eu deveria pegar e botar lá os pacientes do ano. César já é um deles, né, César? Já é. Mas muito bem, gente, eu vou ficando por aqui, eu vou voltar ao trabalho, certo? Um beijo pra vocês. Ó, Eli Bottini, eu como metade da barra do 85. Só pra finalizar, fechar aqui, chocolate não é um alimento denso em nutrientes, mas ele é muito bom, né? E além do mais, nos ajuda a ter um pouco de prazer, às vezes alivia aquele estresse psíquico, pode nos ajudar, mas nunca em quantidade exagerada. Tenta não deixar a tua necessidade de prazer se sobrepor à tua necessidade de saúde e densidade nutricional. Então, lembra sempre que o chocolate é um a mais, é um extra. Não importa se é 85, se é 90 ou se é 100% cacau, ele deveria ser uma exceção. Ele não é algo denso em nutrientes. Então, quanto menos você comer, mais sobra para você comer depois. E quanto menos você comer de uma vez só, melhor é o teu controle realmente perante a tua alimentação. E aí tu deixa mais espaço para comer o quê? Mais carne. E assim sentir menos necessidade, né? Mais carne, mais ovos, sentir menos necessidade dos doces. Quanto mais a gente tem boas proteínas e gorduras na nossa dieta, menos necessidade a gente tem dos açúcares. Quanto mais bichos e plantas, melhor. Tá? Então, mesmo sendo um chocolate 85 ou 70% cacau, a quantidade é limitada e comer metade da barra é muito. Pro teu caso, Eli Bottino, né? Quando tem algum paciente meu que relata isso, eu coloco um limite financeiro de chocolate por mês ou por semana. E assim, comprou aquela barra, né? Ela tem que durar um mês, querido. Se tu comer metade agora, o problema é seu. Depois só tem a outra metade. E aí a pessoa aprende a comer o quê? De pouquinho em pouquinho. Quem sabe seja uma boa estratégia, tá? Quem sabe vale você tentar. A gente deve procurar se melhorar. Faça isso pela sua saúde. Beijo e até amanhã, gente, às 12h30 a gente vai falar sobre o ponto da felicidade aqui, The Bliss Point. Beijão.